Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. Bom dia, Dourado. Meu nome é Guy e eu moro em Free City. Eu tenho tudo que eu preciso. Menos uma coisa. Ei! Dá licença. Ô, Buddy, você já pensou se existe mais? Mais o quê? Mais do que a gente faz dia após dia? Literalmente nunca. Hoje vai ser diferente, Dourado. Você tá espiando quem aí? Quem é você? A gente se esbarrou outro dia. Como é que você me achou? Eu fiquei esperando lá na rua, perto do trem da morte. Guy, eu preciso dizer uma coisa. Não tem jeito fácil de dizer, mas esse mundo é um jogo. Buddy, se você não é real, quer dizer que nada disso importa?
Eu tô sentado aqui com meu melhor amigo, ajudando ele numa fase difícil. Se isso não é real, eu não sei o que é. Millie, eu sei que esse mundo é só um jogo, mas esse lugar, essas pessoas, são tudo que eu tenho. Valeu, gato! Quem é esse cara? Esse personagem do jogo de videogame Free City tem chamado a atenção, sendo o cara bonzinho. Quem é o cara da camisa azul? Resposta certíssima. Quem será ele ou ela, afinal? Esse perdedor tá estragando o jogo, cara! Eu não tô nem aí. Se é o Arnold Schwarzenegger do futuro, extermina ele. A gente tá indo super. Guy, daqui a 2 dias o jogo vai ser desligado. Você e a cidade toda vão sumir. E se a gente puder salvar ela? Podemos mudar nosso mundo, mas nós temos que lutar juntos. Eu não tô entendendo mais nada, mas tô adorando! Eu nunca tinha dirigido um carro. Devia ter falado isso antes. A gente ama você, camisa azul! Obrigado. Oh, cuidado aí com o... Eles pareciam legais. E se eu te dissesse que a maioria das pessoas ao seu redor não está realmente consciente? Parece loucura, mas há quem defenda que muitos indivíduos apenas seguem padrões pré-programados, como personagens secundários dentro de um jogo. Eles não questionam, não analisam e simplesmente repetem o que ouviram. Mas a parte mais assustadora, eles nem percebem que estão vivendo assim. Agora, imagine se toda a sua realidade fosse parte de uma simulação e você estivesse cercado por NPCs sem alma. Como você saberia se não é um deles? A verdade é que sinais disso estão por toda parte, desde a forma como somos educados até o modo como a mídia controla narrativas. Tudo parece ter sido estruturado para manter as pessoas presas dentro de um sistema previsível. Pensadores da antiguidade já falavam sobre isso, e hoje a ciência reforça que muitas decisões humanas são feitas de forma automática. Mas se tudo isso for real, existe uma saída? Será que qualquer pessoa pode escapar desse ciclo e despertar? Ou será que alguns simplesmente nasceram para nunca perceber a verdade? Se você já sentiu que há algo errado com o mundo, que há peças faltando nesse quebra-cabeça, então você está no lugar certo. Neste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas vivem como NPCs, como esse sistema foi criado e, mais importante, como você pode escapar dele. Mas antes de continuar, já se inscreveu no canal? Porque esse conhecimento pode desaparecer a qualquer momento. E acredite, há quem prefira que isso nunca venha à tona. Já reparou como algumas pessoas parecem estar no piloto automático? Como se estivessem apenas seguindo um roteiro pré-definido, sem nunca questionar nada. Essa ideia não é nova. Na filosofia e na neurociência, há um conceito intrigante que sugere que muitos indivíduos simplesmente reagem ao mundo sem um verdadeiro processamento interno. Eles acordam, seguem a rotina, consomem informações sem questionar e repetem padrões como se fossem personagens secundários em um jogo. Será que, sem perceber, muita gente está apenas vivendo uma simulação sem nunca chegar perto da verdade? Agora pensa bem, quantas vezes você já conversou com alguém e teve a sensação de que a pessoa apenas repete frases prontas, sem realmente refletir sobre o que está dizendo? Isso acontece porque grande parte das decisões humanas é tomada sem um pensamento crítico real. O cérebro, por eficiência, adota comportamentos automáticos para economizar energia e, em muitos casos, isso significa que a pessoa pode passar a vida inteira sem desenvolver um pensamento próprio. É assustador, mas real. Parece exagero, mas basta observar quantas pessoas vivem a mesma rotina todos os dias, sem nunca parar para se perguntar se há algo além dessa simulação programada. Se isso for verdade, significa que há um enorme abismo entre aqueles que vivem conscientemente e aqueles que apenas seguem o fluxo, como NPCs dentro de um jogo gigantesco,
Quem já despertou para essa possibilidade sente uma espécie de frustração ao tentar conversar com aqueles que ainda estão dormindo. A questão é, se tanta gente vive nesse modo automático, como alguém pode saber se realmente está desperto ou apenas repetindo padrões sem perceber? Esse é um ponto que filósofos vêm debatendo há milênios. E as respostas podem ser perturbadoras. Desde a antiguidade, filósofos já suspeitavam que a maioria das pessoas vive sem verdadeira consciência. Platão, por exemplo, descreveu isso na famosa Alegoria da Caverna. Prisioneiros acorrentados em uma caverna veem apenas sombras na parede, acreditando que essa é toda a realidade. Se alguém tenta libertá-los e mostrar a verdade, eles resistem, pois a ilusão parece mais confortável. Agora, pensa nisso no mundo atual. Quantas pessoas aceitam cegamente tudo o que lhes é mostrado, sem sequer cogitar que há algo além? A pergunta que fica é: e se a simulação estiver tão bem construída que poucos consigam enxergar a verdade? O místico Gurdjieff também abordou esse tema, afirmando que a maioria das pessoas vive em um estado de sono acordado. Segundo ele, somos programados desde cedo a reagir ao mundo com padrões automáticos, sem reflexão profunda. Ele acreditava que o verdadeiro despertar exige esforço, um rompimento com essa programação. Hoje, podemos ver isso na forma como a sociedade molda os indivíduos para aceitarem regras sem questionamento. Isso explica por que tantas pessoas simplesmente seguem o fluxo, repetindo discursos e comportamentos como se fossem NPCs dentro de uma grande narrativa pré-estabelecida. A psicologia moderna reforça essa visão. Estudos mostram que a maior parte das nossas decisões acontece de maneira inconsciente, guiada por hábitos e estímulos externos. É como se o cérebro funcionasse em modo econômico, evitando processos cognitivos profundos. O problema é que, sem questionar essa programação, a pessoa nunca percebe que está presa a ela. Então surge a dúvida: será que o simples fato de estar lendo isso agora já é um indício de que você não é um NPC? Ou será que o próprio sistema criou mecanismos para que mesmo aqueles que suspeitam da simulação continuem presos a ela? E se eu te dissesse que algumas pessoas simplesmente não possuem um diálogo interno? Isso mesmo. Pesquisas indicam que uma parte significativa da população não pensa ativamente em palavras, mas apenas reage aos estímulos do ambiente. Isso explicaria por que algumas pessoas parecem agir como NPCs, sem refletir sobre suas ações ou questionar a realidade ao seu redor. Enquanto algumas mentes estão constantemente analisando cenários, revisando pensamentos e explorando ideias, outras simplesmente seguem um roteiro interno pré-estabelecido. Mas o que será que isso significa sobre a estrutura da consciência humana? Estudos de neurociência mostram que há diferenças na atividade cerebral entre aqueles que engajam em pensamentos profundos e aqueles que simplesmente operam no automático. Exames de EEG revelam que indivíduos que questionam e refletem apresentam padrões cerebrais mais complexos, enquanto os que apenas reagem ao ambiente possuem um processamento mais básico, quase mecânico. Se isso for verdade, significa que a própria biologia pode determinar quem está desperto e quem apenas segue o fluxo da simulação. Mas será que é possível treinar o cérebro para sair desse estado automático? A resposta pode estar na forma como estimulamos nosso próprio pensamento. Ler livros que desafiem a visão de mundo, como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, pode ajudar a expandir a mente. Exercícios como a escrita reflexiva e a meditação também fortalecem a capacidade de introspecção, permitindo que uma pessoa perceba se está sendo apenas um personagem secundário
ou se realmente está no controle da sua existência. Mas aí surge uma questão inquietante. Se realmente estamos dentro de uma simulação, será que há limites impostos para impedir que certos indivíduos percebam a verdade? Agora, imagina que toda a realidade em que vivemos não passa de uma simulação. Parece coisa de ficção científica, mas essa ideia tem sido levada a sério por cientistas e filósofos como Nick Bostrom. Segundo sua teoria, se uma civilização avançada pudesse criar simulações perfeitas da realidade, a chance de estarmos vivendo dentro de uma delas seria enorme. E dentro desse cenário, a existência de NPCs faria todo sentido. Eles seriam elementos do sistema, programados para manter a ilusão da realidade funcionando sem falhas. Mas se isso for verdade, como alguém pode perceber que está dentro do jogo? A resposta pode estar nos detalhes. O físico doutor James Gates descobriu algo impressionante. Padrões de códigos de correção de erro, os mesmos usados em computadores, aparecem na estrutura fundamental do universo. Em outras palavras, a própria base da realidade parece conter elementos de programação. Isso reforça a hipótese de que vivemos em uma simulação extremamente sofisticada, onde alguns indivíduos podem ter consciência plena e outros apenas seguem um script pré-definido. Mas será que há uma maneira de quebrar essa programação e enxergar o código por trás da simulação? Se o mundo realmente for uma simulação, então os sistemas que governam a sociedade podem funcionar como algoritmos de controle. A cultura, a mídia e as instituições podem estar ajustadas para manter a maioria das pessoas em um estado passivo, sem nunca questionar sua existência. A questão é: o que acontece quando alguém percebe que está dentro do jogo e começa a tentar sair dele? Será que há uma forma de hackear a própria realidade e escapar das limitações impostas pelo sistema? Se o mundo for mesmo uma simulação, então faz sentido que existam mecanismos para manter as pessoas presas dentro dela, sem jamais questionar o que está acontecendo. E um dos principais meios para isso é o condicionamento social. Desde cedo, somos ensinados a seguir regras, a acreditar em certas narrativas e não ultrapassar determinados limites. A escola ensina a memorizar, não a pensar. A mídia entrega respostas prontas, impedindo que as pessoas investiguem por conta própria. O sistema foi projetado para garantir que a maioria nunca perceba que está presa dentro de um jogo. Mas será que dá para escapar desse ciclo? Pensa na forma como a sociedade molda o comportamento. As redes sociais, por exemplo, criam bolhas de pensamento onde a pessoa só recebe informações que reforçam suas crenças, sem espaço para questionamento. A política divide as pessoas em lados opostos, fazendo com que briguem entre si, em vez de olharem para o verdadeiro jogo que está sendo jogado. Isso é exatamente o que um bom sistema de simulação faria para garantir que os personagens não percebam a verdade. O problema é que aqueles que tentam sair desse padrão são vistos como estranhos, teóricos da conspiração ou até mesmo ameaças ao próprio sistema. Mas há formas de reverter isso. O primeiro passo é questionar tudo. Por que eu acredito no que acredito? De onde vêm minhas opiniões? Será que foram programadas em mim? O segundo passo é buscar informações fora do que é oferecido pelo sistema. Livros como 1984, de George Orwell, ou Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, são leituras essenciais para entender como o controle social funciona. O terceiro passo é a ação. Mudar hábitos, desafiar padrões e criar pensamento próprio. Mas será que qualquer um pode fazer isso?
Ou será que algumas pessoas simplesmente nasceram para serem NPCs, sem a capacidade de despertar? Já percebeu que algumas pessoas parecem incapazes de questionar qualquer coisa? Elas seguem ordens sem pensar, repetem discursos prontos e defendem narrativas sem nunca se perguntar se aquilo faz sentido. Esses são alguns dos sinais clássicos de um NPC. Eles vivem dentro da simulação, mas não enxergam que estão presos nela. Se um sistema fosse projetado para manter a maioria das pessoas obedientes e previsíveis, faria sentido criar indivíduos que apenas replicam padrões, sem nunca desenvolver pensamento próprio. Mas como identificar se alguém está nesse estado? Um NPC típico não desafia a autoridade, aceita qualquer informação sem verificar a fonte e repete frases como "sempre foi assim" ou "não adianta tentar mudar". Eles vivem baseados em programação externa, sem introspecção. Se a mídia diz que algo é verdade, eles acreditam. Se um líder ordena algo, eles obedecem. O que é mais curioso é que, se confrontados com informações que desafiam sua visão de mundo, eles reagem com hostilidade, como se o próprio sistema estivesse se defendendo através deles. Será que isso é apenas um traço psicológico? Ou uma função embutida na simulação? Mas e se alguém quiser escapar desse estado? O primeiro passo é desenvolver o hábito de questionar. Em vez de aceitar qualquer informação, pergunte-se: quem se beneficia se eu acreditar nisso? O segundo passo é exercitar o pensamento independente, lendo autores que desafiam as estruturas convencionais, como A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. O terceiro passo é observar o próprio comportamento. Estou tomando decisões por escolha real ou apenas seguindo o fluxo? A grande dúvida que fica é: será que todo mundo pode despertar? Ou será que alguns nasceram programados para nunca sair do estado de NPC? Se a maioria das pessoas está presa dentro da simulação, vivendo no piloto automático como NPCs, então a grande questão é: como escapar desse ciclo? O primeiro passo é entender que acordar não é apenas um processo mental, mas uma mudança de comportamento. Não adianta só saber que há uma programação social, é preciso agir contra ela. Isso significa questionar tudo. Por que trabalhamos do jeito que trabalhamos? Por que consumimos o que consumimos? Quem está no controle da narrativa? Quem não se faz essas perguntas já está automaticamente dentro do jogo, sem nem perceber. Mas só questionar não basta. A verdadeira saída exige que a pessoa quebre padrões. Pequenas mudanças já fazem diferença. Acordar mais cedo para praticar meditação, reduzir o consumo de mídia manipuladora e desenvolver habilidades que não dependem do sistema, como aprender a investir, cozinhar sua própria comida ou até mesmo cultivar alimentos. Essas ações podem parecer simples, mas fazem algo fundamental. Devolvem o controle para a própria pessoa. Porque a verdade é que o sistema quer indivíduos previsíveis. Qualquer um que foge disso se torna uma falha na programação. Por fim, é preciso lembrar que despertar não é um evento único, mas um processo contínuo. Quem realmente sai do sistema nunca para de aprender, de evoluir e de questionar. Ler livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, pode ajudar a quebrar paradigmas financeiros, enquanto estudar filosofia estoica ensina a controlar emoções e resistir à manipulação. Mas a pergunta que fica é: será que qualquer um pode escapar desse jogo? Ou será que existem NPCs que nunca conseguirão despertar por mais que tentem? Agora que você viu como a maioria das pessoas pode estar presa em um sistema que as impede de enxergar a verdade, fica uma pergunta. Você acredita que qualquer um pode despertar?
Ou será que existem NPCs que nunca conseguirão sair do piloto automático? Quero saber sua opinião nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, então compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos. E se quiser continuar nessa jornada de descobertas, já clique no vídeo recomendado na tela. Ele pode mudar completamente sua percepção da realidade. E não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o próximo conteúdo pode ser ainda mais revelador. E talvez não fique disponível por muito tempo. Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes e nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar.